Uma das ferramentas muito importantes que você deve dominar na hora de fazer a colorização de um vídeo, ou seja, Color Correction e Color Grade de um vídeo, são as curvas de cores. Elas são muito importantes para você poder modificar as propriedades das cores. Então, vamos lá. Aqui dentro do DaVinci, eu coloquei essa imagem para servir de ilustração e vocês poderem ver como é que as cores se comportam aqui nas curvas de cores. A gente pode começar com essa ferramenta mais básica, que são as curvas. As curvas, ela vem com dois pontos, um superior e outro ponto inferior. O ponto inferior é relacionado aos tons pretos da imagem. O ponto superior ela é relacionado aos tons brancos da imagem. Portanto, se eu adicionar um ponto no centro, esse ponto daqui eu simplesmente cliquei na curva, tá? Ele adicionou esse ponto. Ele equivale aos tons médios da imagem. Se eu adicionar um ponto aqui, equivale às altas luzes. Esse ponto aqui equivale às sombras. Se eu clicar com o botão direito, eu vou remover esses pontos. Se eu quiser que ele coloque esses pontos intermediários automaticamente no DaVinci, eu venho aqui e coloco Add Default Anchors. Clicando, ele já adicionou pontos padrão, onde temos aqui o preto, as sombras, esses dois equivalem ao meio tom, as altas luzes e os brancos. Vou voltar aqui. Se eu pegar esse pontinho aqui de baixo, que equivale aos tons pretos da imagem, e trouxer ele para a direita, ele vai deixando a imagem mais preta. Ele não mexe no branco, porque o branco não tem mais como ir para a direita. Voltando aqui, se eu pegar esse ponto aqui e trouxer para cima, ele vai removendo os tons preto da imagem. Observe aqui, nesse gráfico daqui, o Waveform, eu vou colocar o Waveform aqui apenas no canal de luminância. Aqui embaixo são os tons pretos, então se eu pegar esse pontinho e arrastar para cima, observe aqui como os tons pretos não existem mais na imagem. Pode ver, não tem gráfico aqui no zero, não tem mais preto na imagem. A mesma coisa acontece com o ponto superior, que são os brancos da imagem. Se eu trouxer para a esquerda, eu vou transformando a imagem mais em branco. Então tudo que está indo mais para a esquerda vai sendo transformado em branco. Lembrando que o preto vai permanecer no local. Se eu pegar o branco e trouxer para baixo, ele vai removendo os brancos da imagem. Observe aqui no gráfico, toda a parte superior desse gráfico equivale aos brancos da imagem. Essa parte mais em cima aqui superior. Então se eu trouxer essa curva para baixo, para o meio aqui, tá vendo essa linha pontilhada? Isso equivale aos tons médios da imagem. Então eu trouxe o teto do gráfico para o centro, ou seja, não existe mais informação branca, existe informação cinza na imagem. As nuvens que eram brancas agora estão cinzas. Eu posso mexer também no meio do gráfico, que equivale aos meios tons, trazendo mais para a esquerda ele fica branco, trazendo mais para a direita ele fica preto. E observe que ele não mexe nos brancos e nem nos pretos da imagem, porque ele tem um ponto de ancoragem embaixo e um ponto de ancoragem em cima. Então eu só mexo apenas no centro da imagem, deixando ela mais clara ou mais escura. A gente pode mexer separadamente também no canal RGB. Eu vou mudar aqui o gráfico para parede. Observe aqui, por exemplo, que o gráfico azul ele está muito em cima, ele está passando do teto. Então eu posso vir aqui, clicar no canal azul e descer a curva azul. Eu posso também mexer no centro do azul, deixando a imagem, os meios tons da imagem mais azul ou mais amarelo se eu remover o azul. Você pode fazer isso em todas as cores, verde e vermelho também. Clicando nesse cadeado, eu relinco todas as cores e assim eu mexo por igual em todas. Uma coisa importante na versão 16 do DaVinci é que você pode observar que aqui por trás tem um gráfico. Por padrão, ele vem como input. Ou seja, esse gráfico ele vai mostrar a cor padrão da imagem, a cor que ela está entrando no seu DaVinci. Então, se eu mexer aqui no gráfico,
nas curvas, observe que o gráfico não se mexe. Então eu não tenho um preview do que está acontecendo com a imagem. Eu apenas estou observando por trás aqui o gráfico de como ela era assim que entrou no DaVinci. Então eu posso vir aqui, nesses 3 pontinhos, histograma, e colocar Output. Significa que agora o gráfico ele vai me mostrar a saída. Então, se eu mexer nas curvas, eu vou ver no gráfico como é que ele está ficando. Isso é muito bom para eu saber. Por exemplo, esse gráfico está muito para a esquerda, então tem muita informação escura e pouca informação branca. Eu posso pegar aqui, ó, mais embaixo do gráfico, trazer um pouco mais de informação para ele ficar mais centralizado e assim a imagem ficar um pouco mais balanceada. Observe, antes e depois. Também tem uma ferramenta muito interessante que é transformar esses pontos em spline. Quem mexe com vetor sabe exatamente o que eu estou falando. Por exemplo, eu cliquei aqui na curva e arrastei, eu criei um ponto. Mas eu não preciso criar um ponto. Observe como a curva ficou bem acentuada aqui. Eu posso vir aqui, nesses 3 pontinhos, e colocar aqui, ó, Editable Splines. O que isso significa? Se eu clicar nesse ponto aqui de baixo, observe que ele criou um ponto, mas na verdade não é um ponto na curva. Isso aqui é um spline. Eu consigo mexer mais suavemente na curva, deixando apenas as partes mais escuras um pouco mais brancas, deixando as partes brancas um pouco mais escuras. Então aqui eu consigo ter um controle mais suave da minha curva, sem precisar ficar criando ponto. Inclusive, se eu criar um ponto, eu também vou poder mexer na spline desse ponto. Se eu quiser voltar, eu venho aqui e desabilito Editable Splines. Porém, ele vai permanecer a edição de splines que você fez. Ele só vai sumir isso se eu clicar e mexer um pouquinho. Pronto, ele já assumiu a modificação de spline que eu tinha feito e agora está com a modificação de por ponto. Essa parte de curva é a mais complexa, porque você consegue fazer um color balance da imagem utilizando apenas as curvas. Então ela é bem completa e exige um pouco de treino. As outras ferramentas que eu vou mostrar agora são mais simples de entender. Vamos passar para a próxima. Eu vou mudar a imagem aqui para essa imagem em barra, que fica mais fácil da gente entender daqui em diante o que as curvas vão fazer. Essa segunda opção é Hue versus Hue. O que isso significa? O primeiro nome significa qual elemento vai ser alterado. E o segundo nome significa qual propriedade desse elemento que vai ser alterado. Ou seja, qual elemento que vai ser alterado? A cor. E qual propriedade desse elemento que vai ser alterado? A cor. Ou seja, eu vou pegar uma cor e vou modificar as cores. Isso vai ficar mais nítido aqui. Eu venho com conta-gotas e seleciono essa cor vermelha. Ele criou esse ponto que simboliza exatamente essa cor vermelha aqui no meu gráfico. Então eu posso aqui, ó, Hue, Rotate, modificar, observe lá em cima que a cor está modificando. Eu posso deixar ela roxa, azul, então eu estou modificando apenas essa cor. É muito simples de entender. Para eu resetar, eu clico aqui nessa setinha, ele resetou. Eu posso clicar aqui nesse verde. Eu posso selecionar também no gráfico, não preciso vir aqui em Hue Rotate. Isso aqui é para você ter um controle mais preciso, mas eu posso vir aqui e trazer, ó, mudar para laranja, para lilás, ciano. Então eu posso modificar apenas essa cor. Aqui embaixo ele dá um preset, ou seja, para você selecionar mais rapidamente uma determinada cor. Por exemplo, se eu clicar aqui, ele criou esses 3 pontos. Significa que esse ponto central é o ponto onde tem 100% verde. Esse ponto da esquerda e da direita é onde os verdes estão próximos a terminar. Isso significa que nesse ponto da esquerda você tem 1% de verde. Se eu trouxer ele mais para a esquerda, ele já entra no amarelo. Da direita a mesma coisa, significa que ele tem 1% de verde. Se eu trouxer ele mais para a direita, ele vai entrar no ciano.
e depois no azul. Então, esses pontos nos extremos é o limite da cor verde e o central é onde tem 100% verde. Então, se eu modificar aqui, ele modifica apenas a cor verde, porque não tem outras cores parecidas. Mas se eu, por exemplo, deixa eu resetar aqui, selecionar o verde e o amarelo, eu vou apagar esse ponto daqui do amarelo, clicando com o botão direito, e esse ponto do verde, e vou criar um ponto bem no meio. Ele criou 2 pontos nos extremos, ou seja, o ponto da direita é onde tem 1% de verde e o ponto da esquerda é onde tem 1% de amarelo. Se eu entrar um pouco mais para a esquerda, ele entra no vermelho, e o ponto da direita, se eu entrar mais para a direita, ele já entra no ciano. Então, entre esses 2 pontos, a gente tem a totalidade do verde e do amarelo. Se eu clicar nesse ponto que eu criei agora, que ele vai mexer nos 2 ao mesmo tempo, observe lá em cima, nas cores, que ele está mexendo no verde e no amarelo ao mesmo tempo. Vamos para a próxima. Hue versus Saturation, ou seja, eu vou pegar uma cor, o Hue, e vou modificar a propriedade de saturação dessa cor. Isso é muito fácil de entender. Por exemplo, eu vou mudar aqui o gráfico para Vector Scope. Aqui você vai entender perfeitamente. Esse gráfico é o gráfico que simboliza a saturação das cores. Aqui a gente pode ver, essa linha significa as cores vermelha, magenta, azul, ciano, verde e amarelo. Observe que esse verde aqui, ele está passando desse quadrado, ou seja, ele está com excesso de verde. Eu posso vir aqui, selecionar a cor verde na imagem, ou eu posso vir aqui embaixo e selecionar o verde, que ele vai selecionar todo o scope verde que tem no gráfico. Então vou selecionar aqui embaixo todo o verde e vou remover a saturação. Observe lá no gráfico como a saturação do verde está indo embora. Eu vou deixar ele bem dentro desse quadrado. Significa que agora o verde sem estar com super saturação. O amarelo ele também está passando um pouco, então vou vir aqui, clicar aqui embaixo, trazer um pouco o amarelo para dentro. O vermelho também. O magenta trazer para dentro do quadrado. O azul um pouquinho mais para baixo. O ciano ele está com pouca saturação, então posso adicionar mais saturação no ciano. E observe como o gráfico aqui ficou todo como se fosse uma onda. Porém aqui a gente vê que está super balanceado. Eu vou mostrar um antes. Observe aqui em cima na imagem e depois. Antes e depois. Antes ele estava muito saturado e depois ele ficou com a saturação bem balanceada. Então é muito simples de entender. Hue versus Saturation eu vou pegar uma cor e modificar a saturação dessa cor. O próximo gráfico, Hue versus Luminance. O que significa? Eu vou pegar uma cor e modificar a propriedade de luz dessa cor. Então, por exemplo, eu vou pegar esse vermelho e posso aumentar a luminância desse vermelho, a quantidade de luz que esse vermelho tem, deixando ele mais escuro ou mais claro, mais escuro ou mais claro. Vamos pegar outra cor aqui, esse verde, e vou mexer aqui na luminância desse verde, deixando o verde sem luz ou bastante iluminado, indo quase para o branco. Então, esse gráfico é basicamente isso. Eu vou pegar uma cor e deixar ela mais escura ou mais clara. O próximo gráfico é a Luminance versus Saturation, ou seja, eu vou pegar as partes mais luminosas da minha imagem e mexer na saturação dessas partes. Vai ser mais fácil de entender olhando aqui essa imagem daqui. A gente tem uma parte dessa imagem que está com a luminância baixa, que é essa parte mais da esquerda inferior aqui. E a parte mais central é onde a gente tem a maior luminância. Você pode ver aqui na imagem que está mais claro. Ou seja, esse gráfico ele diz o seguinte: tudo que for na esquerda simboliza as partes mais escuras da imagem, e tudo que for para a direita simboliza a parte mais clara da imagem, sendo esse ponto da esquerda o preto
e esse ponto da direita, o branco da minha imagem. Eu vou clicar aqui, criar um ponto mais ou menos aqui e outro mais ou menos aqui, sem mexer na parte central que está cinza. Eu vou querer mexer apenas na parte mais escura da imagem. Então eu vou deixar essa parte mais escura sem saturação. Observe aqui, antes e depois. Eu vou dar um zoom aqui para você observar. Antes, olha essa flor aqui como está vermelha, e depois ela fica sem saturação. Porque ela está na parte mais escura da imagem. E eu removi a saturação das áreas mais escuras. E aqui a parte mais clara da imagem. Eu posso deixá-la mais saturada ou menos saturada. E vamos para o último gráfico, que é a saturação versus saturação. Ou seja, eu vou pegar a saturação de uma imagem e mexer nessa saturação. É bem simples de entender. Tudo que está na parte esquerda do gráfico, nesse tipo de gráfico aqui, observe que esse gráfico aqui, rio versus rio, ele é colorido. Ele é um gráfico vertical. Então ele é formado por cores na vertical. Enquanto esse gráfico daqui, ele é horizontal. Então tudo que for para a esquerda é menos saturação e tudo que for para a direita é mais saturação. Então eu posso pegar aqui uma parte do gráfico que está menos saturada, que é essa parte da esquerda, e posso adicionar saturação. Observe aqui antes, depois, antes, depois. Antes, essa árvore aqui do centro, ela estava com a saturação média. E depois, ela ficou com a saturação mais elevada, porque ela estava com a saturação baixa e eu peguei as partes que têm menos saturação e dei mais saturação a elas. Enquanto eu posso pegar aqui do outro lado as partes que estão muito saturadas e tirar um pouco da saturação dessas partes. Antes, depois, antes, depois. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, não esquece de curtir aqui embaixo e deixar um comentário caso tenha ficado alguma dúvida ou você tenha alguma sugestão. Até a próxima!